Uma das coisas que diferencia o ser humano dos animais é a capacidade que a gente tem de criar ferramentas. É a capacidade que a gente tem de pegar um objeto e usar aquele objeto como uma extensão do nosso corpo para cumprir uma tarefa, para fazer alguma coisa que dá alguma vantagem para a gente, né? Embora alguns animais aí ainda usem uma pedrinha para abrir um coco, ou usam alguma planta com formato de canudo para sugar uma formiga de um formigueiro, alguma coisa assim, o uso de ferramenta que o ser humano tem não é parecido com nenhum outro ser que a gente já teve contato. E o uso de ferramenta, ele acabou se refinando cada vez mais na história. A gente consegue transformar o mundo à nossa volta para cumprir aquilo que a gente quer. O mundo se tornou para o homem uma espécie de uma caixa de ferramentas. A gente planta e das plantas a gente tira remédios, a gente tira algodão, faz roupa, a gente consegue tirar do meio das pedras um metal que a gente transforma em um machado, né? A gente consegue derrubar árvores e com o material que a gente tira das árvores a gente consegue construir coisas que não parecem mais com árvores. A gente consegue construir objetos de madeira, objetos de metal, a gente consegue construir casas, a gente consegue construir objetos e a gente consegue usar forças da natureza ao nosso favor. Tudo como uma ferramenta para a gente. E esse uso de ferramentas chegou a um ponto que eu paro para pensar, né? A gente acabou conseguindo usar até ideias como ferramentas, né? Não só objetos físicos, mas ideias também. A gente consegue usar ideias para a gente conseguir alcançar objetivos que a gente não conseguiria sem elas. Por exemplo, no próprio paganismo, ele se torna, de certa forma, uma ferramenta para o homem. Porque no paganismo, os fenômenos naturais são personificados nas figuras dos deuses. E esses deuses são manipulados através de rituais. Eu falo mais sobre isso nesse outro vídeo que eu vou deixar listado aí em cima. Mas a ideia é que você faz os rituais, por exemplo, a fertilidade é um deus, se torna um deus. E você faz os rituais de fertilidade para a sua plantação dar mais frutos. Você faz uma dança da chuva para a chuva cair e para você conseguir ter a sua colheita. E assim por diante. Os rituais são formas de se manipular os deuses para você conseguir aquilo que você quer. De certa forma, é você usar ideias, conceitos religiosos, conceitos míticos, como ferramentas para você ter uma vida melhor, para você ter uma vida mais confortável, para você conseguir ganhar mais dinheiro, para você conseguir fazer com que a terra dê mais fruto e assim por diante. O que é interessante é que quando a gente olha para a Bíblia, o mecanismo, digamos assim, da religião bíblica é diferente de tudo isso, é bem diferente de tudo isso. O Deus bíblico você não consegue manipular para os seus próprios propósitos. Pelo contrário, você ser um seguidor do Deus bíblico é você se colocar como uma ferramenta na mão dele. Essa é a ideia na Bíblia. Isso aparece em diversos textos bíblicos. Por exemplo, aqui em Mateus 16, os versos 24 a 26, Jesus ensinando para os seus discípulos, e ele diz o seguinte: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará ao homem em recompensa da sua alma? Então aqui é interessante, né? A gente costuma pensar no sacrifício de Cristo como um sacrifício substitutivo, né? Jesus morreu em meu lugar para que eu não precise passar pela morte eterna. E aqui Jesus ele pega esse conceito e transforma em uma coisa diferente. O que ele diz é o seguinte: eu morri na cruz, mas para você me seguir, você também tem que seguir a sua cruz. Você tem que morrer na sua cruz. Você tem que ser torturado e morto também, de certa forma, claro, não literalmente, mas há algo que você precisa rejeitar, que você precisa morrer para aquilo, né? Essa que é a ideia, você tem que morrer para si mesmo. Que é também mais ou menos a ideia que Paulo fala aqui na carta aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quer dizer, é uma
questão de uma troca, né? Cristo morre na cruz, e se você quiser segui-lo, você também tem que entregar a sua vida para ele, assim como ele entregou a vida dele para nós, né? É mais ou menos essa ideia que está sendo explanada aqui. De forma geral, a ideia é que a religião bíblica é uma religião de sacrifício, é uma religião de abrir mão de si mesmo e dos seus próprios interesses em prol dos outros, em prol de Deus. Essa que é a ideia, né? Mesmo no Antigo Testamento, a gente tem aqui uma ideia, um conceito que é muito forte entre os profetas, que é a ideia de que não adianta você querer usar Deus como uma ferramenta, não adianta você fazer os seus sacrifícios, né, que é o que Deus tinha pedido para o povo, só para ganhar o favor de Deus, se você não está disposto a você abrir mão de coisas, de conceitos e de valores seus. Se você não estiver disposto a deixar que Deus modifique a tua alma. Esse é um conceito que aparece muito claramente lá em Isaías capítulo 1, quando o profeta está falando que Deus rejeita a oração do povo. O povo ora, Deus vira o rosto, ele não quer saber das orações e dos sacrifícios e dos cultos que o povo oferece, porque, diz lá o texto, as suas mãos estão cheias de sangue. Vocês não cuidam das viúvas e dos órfãos. Vocês estão oferecendo um monte de sacrifícios só para ganhar o favor divino, quando o que Deus quer, na verdade, é que você mude a sua alma, mude o seu jeito de pensar, né? Que você se sacrifique pelos outros. É mais ou menos essa a ideia. Então, apesar da religião bíblica não dar espaço para esse tipo de barganha, de troca, é muito comum a gente ver isso que eu vou chamar aqui de utilitarismo religioso. O utilitarismo é uma corrente filosófica, né, que tem a ver com ética, com moralidade, mas não é muito nesse sentido que a gente está usando aqui, né? Tem alguns elementos dessa corrente filosófica, mas a ideia aqui é justamente, como a gente está falando, usar a religião bíblica como uma espécie de ferramenta. Usar a religião bíblica como um meio para alcançar algo que você quer, algo que tem a ver com a sua vida particular, com seus desejos particulares. Ou seja, a devoção a Deus não é um fim em si mesmo. A devoção a Deus é um meio pelo qual eu tenho para poder ter uma vida melhor. Essa que é a ideia. E a gente vê isso de várias formas se manifestando na religiosidade das pessoas. A mais fácil de ser detectada, a mais escancarada que se tem por aí, é o que o pessoal chama de teologia da prosperidade. Quer dizer, eu dou meu dinheiro para uma igreja, ou seja, eu dou meu dinheiro para uma causa que tem a ver com Deus, mas com o objetivo de eu mesmo ficar mais rico, com o objetivo de eu mesmo ganhar mais dinheiro. Ou seja, é um investimento financeiro. Você doa dinheiro para Deus para você ganhar mais dinheiro. O objetivo final não é realmente ajudar a igreja, o objetivo final não é realmente fazer com que o evangelho se espalhe, manter um lugar onde o culto a Deus é feito, mas o objetivo final é eu ganhar dinheiro. Um outro jeito que é muito comum de ver se manifestar esse utilitarismo religioso é quando você faz uma caridade. E uma frase que é muito falada é que você deve ajudar os outros, porque quando você faz isso, quem se sente melhor é você. Quer dizer, quando você dá dinheiro para alguém, quando você dá comida para alguém, você se sente muito bem. Então você deveria ajudar os outros por causa disso, né? Quer dizer, o objetivo aqui não é realmente ajudar a outra pessoa, mas ajudar a si mesmo. Ajudar o outro é um meio, é uma ferramenta pela qual eu consigo me ajudar. E no final das contas, né, todo o culto religioso ele acaba se tornando uma ferramenta. Você vai para a igreja porque você se sente bem. Você vai para a igreja porque você consegue superar um problema. Você vai para a igreja porque, porque você fica mais confortável, vai ficar mais emocionalmente estável ou alguma coisa assim, né? A questão não é se essas coisas são boas ou não para você, né? De fato, elas são boas, né? Ir para a igreja é uma coisa boa, né? Orar realmente faz bem. Existem estudos científicos que mostram isso, né? Ajudar os outros faz com que você se sinta bem de fato. A própria Bíblia fala em momentos específicos desse mecanismo de que Deus não vai te deixar na mão, né? Pelo menos não em todo momento.
A questão não é se essas coisas realmente fazem bem para você. A questão é qual é a sua motivação a fazer essas coisas. A sua motivação ao cultuar a Deus é você ganhar alguma coisa em troca? Quer dizer, o que te motiva a cultuar a Deus, a reconhecer a Deus como algo superior a você e cultuar Ele por isso? Ou mais ainda, né, o que motiva o seu amor a Deus? Né, a gente vê lá, por exemplo, em 1 João 4, que é o capítulo da Bíblia que fala sobre o amor, que tem uma das frases mais importantes, né, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E lá no verso 19, ele vai dizer, a gente ama a Deus porque Ele nos amou primeiro. Quer dizer, a motivação inicial para você amar a Deus é mais uma reação do que uma iniciativa tua. Você ama a Deus por causa de algo que Ele já fez por você. Você faz as coisas para Deus por causa daquilo que Ele já fez por você. Quer dizer, não existe culto a Deus sem o reconhecimento de quem Ele é e do que Ele já fez. Você só consegue ser religioso e cultuar a Deus se você, antes de mais nada, reconhece tudo aquilo que Deus já fez por você antes mesmo de você perceber. Antes mesmo de você se tornar religioso, né? A religião bíblica tem esse mecanismo, ela funciona desse jeito. O povo de Israel foi liberto do Egito para depois receber uma lei. Ele não recebeu uma lei e se ele guardar ou não a lei, ele seria liberto ou não do Egito. Não é assim que funcionou. Deus primeiro salva Israel e depois dá a lei, porque a lei não é uma condição para o povo ser salvo ou não. A lei, ali dentro do contexto do Êxodo, ela é muito mais uma dádiva de Deus para o povo se tornar de fato uma nação organizada do que uma condição divina para ele te abençoar ou não. A Bíblia fala isso em vários momentos e Jesus deixa bem claro. Deus é um Deus condicional para algumas coisas, mas o caráter de Deus não é condicional. Deus é um Deus bondoso e misericordioso até mesmo para quem não merece. Jesus fala, ele faz a chuva cair para os bons e para os maus. Esse é o caráter de Deus e isso não vai mudar dependendo da forma como você vai reagir diante de Deus. Quer dizer, a questão aqui é o seguinte: se não valesse a pena seguir a Deus, a Bíblia diz que vale, em diversas perspectivas vale a pena. Mas e se não valer a pena, você vai seguir do mesmo jeito? Você seria um homem religioso e devoto a Deus se isso não te desse vantagens? Ou, em outras palavras, o seu amor é realmente sincero? Ou o seu amor, ele tá vendo vantagens? Imagina um cara que é rico, milionário, e ele casa com uma pessoa. E ele olha para aquela pessoa e tem aquela dúvida o tempo todo. Será que aquela pessoa casou comigo? Ela vive comigo? Será que ela realmente me ama? Ela é leal a mim? Porque eu sustento ela? Ou se ela é leal a mim porque ela realmente me ama, né? Esse é o dilema que aparece, que Satanás coloca diante de Deus em relação a Jó, né? Será que Jó segue a Deus debalde, né? De graça, sem motivo nenhum? Eu comento isso daqui na minha série de Jó. É interessante você ver a playlist inteira, mas eu vou deixar listado aqui o vídeo que eu falo desse assunto, dessa palavrinha, de graça. Você segue a Deus de graça ou você segue a Deus esperando algo em troca? Porque nem sempre esse algo em troca vai vir, né? A Bíblia coloca como os grandes heróis da fé homens que seguiram a Deus e não receberam uma recompensa não nessa vida. Está lá em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. Gente que seguiu a Deus, apesar disso ter feito com que ela tivesse algo terrível acontecesse com ela, né? Gente que foi morta por seguir a Deus. Gente que teve a vida devastada porque seguiu a Deus, né? Esses são os grandes exemplos de fé. Embora não seja uma regra, embora nem sempre você vai ser perseguido por temer a Deus, embora muitas vezes você seguir a Deus te dê vantagens, a questão é: e se não tivesse as vantagens? E se tivesse só prejuízo? Mesmo assim você seguiria? E se amar a pessoa que você ama não te desse boas coisas? Você continuaria amando ela só por aquilo que ela é? Essa é a grande pergunta. Porque receber vantagens faz com que a gente venda a nossa alma. Essa é a questão, né? O cristianismo acaba se tornando uma grande prateleira. Uma prateleira de produtos. Está lá a prateleira e, inclusive, a diversidade do cristianismo se torna uma prateleira de diversos produtos.
eu escolho o produto, eu escolho o cristianismo que eu quero seguir de acordo com os meus próprios interesses, né? E esse que é o grande problema, né? Aqui a questão nem é tanto uma questão de linguagem, porque é legítimo o cristianismo mudar a sua linguagem para atingir pessoas, né? Mudar a forma como ele se apresenta para essa mensagem chegar a mais pessoas que têm uma linguagem diferente, né? A questão aqui é a mensagem em si. Muitas vezes o cristianismo muda a sua mensagem, né? Igrejas mudam a mensagem do cristianismo para as pessoas ficarem mais confortáveis seguindo essa mensagem. E aí vira aquela coisa, né? Eu acho que Deus é assim e não assado, então eu sigo essa igreja que concorda com a minha ideia, né? Eu acho que a coisa devia ser assim e não assado, então eu vou procurar uma igreja, uma religião que caiba na minha visão de mundo, né? E não, eu não estou disposto a minha visão de mundo ser confrontada, a minha visão de mundo ser desafiada por alguém que coloca diante de mim uma mensagem religiosa. Não, a ideia é o contrário, eu me sentir confortável, né? E é isso que acabou se tornando, em muitos casos, muitas vezes, o cristianismo. Uma religião que se propõe ser bíblica, mas não é de fato aquilo que a Bíblia descreve como sendo um culto real a Deus. E aqui fica a pergunta, né? O que mais a gente está usando como uma ferramenta? Será que o seu casamento é, na verdade, só uma ferramenta? Você ama as pessoas, ou pelo menos age como se amasse as pessoas porque isso é útil para você? Será que as relações que você tem, os seus amigos, é só uma questão de utilitarismo? Algumas coisas foram criadas para serem realmente só úteis, né? As ferramentas, os objetos. Mas será que a gente está usando pessoas? Será que a gente está usando conceitos que deveriam ser muito maiores do que nós mesmos como ferramentas para que o nosso objetivo seja alcançado? Será que isso não faria de nós pessoas extremamente egoístas e que, na verdade, o Deus que está sendo adorado dentro dessa religião que a gente construiu para a gente poder seguir mais à vontade, será que esse Deus que está sendo cultuado não é o Deus eu mesmo? Será que o nosso Deus não é simplesmente um grande espelho colocado à nossa frente?